Vamos, então, retornar ao grande expediente. No dia de ontem, Viçosa viveu aí um luto pela senhora Luzia Borges, que teve todo um trabalho social durante a vida e um trabalho voltado, inclusive, para os conselhos da cidade. Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho da Mulher, Conselho do Idoso, Lions Club. Então, fica aqui, né, apesar dessa Casa Legislativa, pelo falecimento de Dona Luzia Borges. Além disso, como foi colocado no pequeno expediente, o posicionamento também dessa Casa Legislativa de apoio e solidariedade aos vitimados pelo rompimento da barragem em Mariana e o sofrimento das famílias, não só naqueles distritos, mas por onde passa hoje, né, os rejeitos da barragem. Então, antes de darmos início, propriamente dito, ao grande expediente, gostaria de pedir a todos que se posicionassem para que nós pudéssemos fazer um minuto de silêncio a esses dois fatos ocorridos. Obrigada a todos e vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, lembrando aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que hoje nós temos em pauta a 38ª reunião extraordinária para aprovar um projeto que chegou na semana passada nessa casa e que já foi aprovado pelas comissões de Educação, Justiça e Redação e também Finanças e Orçamento. Está em discussão as proposições avulsas. Vereador Idelmino. Muito obrigado, senhora presidente. Bem, nobres colegas, eu venho a essa tribuna para pedir a aprovação dos senhores de um requerimento que eu faço em relação à audiência pública, em relação ao SAAI. A intenção é exatamente fazer, nessa audiência pública, um retrato da questão administrativa e financeira do SAAI. E aí eu justifico aqui, né, esse meu pedido com base em 2 pontos. Eu havia aqui, vereador Marcos Nunes, inicialmente, pedido uma reunião para acontecer depois de amanhã, dia 12, às 18h30, para a gente poder reunir com os membros da direção do SAAI, inclusive também com o senhor secretário de governo e também o senhor prefeito, para discutir as questões do SAAI. Mas, na verdade, as informações que a gente iria discutir ficaria reclusa a esse espaço de reunião. E com base também no que foi trazido durante a prestação de contas do SAAI aqui nessa casa, e com base em alguns documentos que eu venho
levantando, até informações que o próprio secretário de governo, juntamente com o Bicalho e também o senhor prefeito, trouxeram numa participação deles nessa casa, eu acredito que a população ela não pode ficar privada de se informar, de conhecer a real situação do SAI. Então, nesse sentido, nobres colegas, eu peço aqui a aprovação de uma audiência pública para discutir, né, a questão financeira e administrativa do SAI, no dia 3 de dezembro, às 18h30. Inclusive, esse horário ele foi pensado exatamente para dar a oportunidade da população vir, né, para essa casa e acompanhar os trabalhos, e, inclusive, também dar a oportunidade dos funcionários do SAI estarem aqui com a gente. Porque, vereador Marcos Nunes, a minha preocupação, né, é exatamente o seguinte: nós vimos aqui, na vinda do senhor prefeito, que se a gente se reúne com o senhor prefeito, o senhor secretário de governo e também com o diretor-presidente do SAI, nós não estamos nos reunindo com nenhum efetivo do SAI. Aqueles que estão lá há muito tempo, que têm toda uma história de conhecimento do SAI e que, inclusive, eu acredito que podem contribuir muito na discussão quando ela é uma discussão aberta, né? Então, nesse sentido, nobres colegas, eu estou aqui, né, oficialmente desmarcando a reunião que iria acontecer, vereador Alexandre Valente, depois de amanhã, às 18h30, que seria com o senhor secretário de governo, o senhor prefeito e também o diretor-presidente do SAI, o senhor Bicalho, e estou convocando aqui, né, os nobres colegas, pedindo que aprovem esse meu requerimento para uma audiência pública no dia 3 de dezembro, às 18h30. Né? Então, peço o entendimento dos senhores, né, para a aprovação, então, desse meu requerimento. Obrigado, boa noite a todos. Vereador Marcos Nunes, que quer discutir sobre o mesmo tema. Muito obrigado, senhora presidente. Primeiro, quero reforçar, e aí veio, vereador Edelmiro, realmente estava agendado aqui, né, no dia 12, depois de amanhã, essa reunião, e acho que Vossa Excelência deu um passo importante em, ao invés de fazer uma reunião aqui fechada, vamos dizer assim, abrir essa reunião. Até porque, desde que eu me tornei vereador, 2009 para cá, eu tenho uma grande preocupação com o SAI. E essa reunião aberta, vereador Edelmiro e demais colegas, eu acho que ela é mais transparente, é mais positiva, entendeu? A comunidade pode vir, afinal é uma audiência pública, né? Nós vamos ouvir também todas as questões do SAI. Eu penso, nobre colega, que há uma grande disputa no Brasil sobre questões de onde que o Estado tem que estar presente, onde não é preciso que o Estado esteja presente, pode deixar para a iniciativa privada. E nós estamos vendo que essa questão da água, ela vai ser algo que cada vez mais vai agravar mais daqui para frente. Eu, particularmente, aí eu posso fazer o debate com qualquer um, acho que é o tipo de bem público que ele deve ser cuidado por uma empresa pública. Uma empresa que não visa lucro, uma empresa enxuta, bem administrada, capaz de realmente fazer o seu trabalho. Eu tenho orgulho do SAI que nós temos, mas acredito que tem muitas coisas dentro do SAI que precisam ser vistas, olhadas. Há uma preocupação grande, por exemplo, não consigo entender, né? Se existiu o SOS São Bartolomeu na década de 90, por que que até hoje nós, a comunidade, com o SAI junto, não tivemos condições realmente de fazer ações para que a gente tenha o produtor de água e cuide realmente das nascentes e de todo o São Bartolomeu como deveria. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência. Vamos estar aqui com todo prazer para dizer o seguinte: eu acho que é realmente um espaço de maior transparência, um espaço melhor de discussão. Eu ia falar uma coisa aqui, esqueci, vereador Helder. Olhei para você e esqueci o que eu ia dizer. Mas bora ver se eu lembro. Lembrei. Está nessa casa e em discussão na Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Edelmiro, não sei se Vossa Excelência sabe dos detalhes, o nosso orçamento do ano que vem. E, de cara, por exemplo, a gente já nota a assessoria dessa casa que nos ajuda nessa Comissão de Finanças e Orçamento,
há uma previsão, só um minuto, Lídio, há uma previsão, por exemplo, de um repasse do SAAI para o IPREV, por causa daquela questão dos atuais, de cerca de 1,7, quase 1,8 milhões de reais ano. Então, assim, essa é a preocupação, nós vamos discutir isso, a população de Viçosa precisa entender isso, o servidor público precisa entender isso, porque do que nós estamos falando? Nós estamos falando que, ao invés de se aplicar 1,7 milhões de reais no ano que vem, que seja com produtor de água ou outra coisa, esse dinheiro vai ser canalizado para pagar os aposentados, os servidores aposentados. Que lógico que tem que ser pago, mas acho que a população, inclusive, tem que discutir esse tema. Pois não, Lídio, desculpa aí, por favor. Não pode a parte nessa hora, não, mas eu vou deixar você fazer a parte. Não, então eu não vou... Desculpa, eu também me esqueci, Lídio. Eu peço perdão, porque eu me esqueci e lembrei agora. Mas eu acho que não pode a parte agora, não, né? Só depois, né? Desculpa, Lídio. Mas, assim, é só, mais uma vez, dizer, então, da importância que é nós discutirmos. Eu acho, viu, vereador Edelmino, que nós precisamos defender o SAAI. Eu acho que ninguém aqui é contra o SAAI. A população de Viçosa não é contra o SAAI. Você veja, vereador... João de Josino, meio quilo que se não está aqui no momento, a polêmica, por exemplo, que foi a questão da multa. Isso é uma coisa que nós temos que discutir, né? As razões, o que leva a isso, entender perfeitamente essa coisa. Eu tenho uma preocupação. Acho, sim, que o SAAI tem que trazer mais água lá da ETA 2. Né? Antes, o projeto do SAAI era a ETA lá em Mainarte, né? Turvo Limpo. Agora, o projeto já é em outra região, né? Se eu não me engano, ali... na região das Duas Barras, e essas coisas nós precisamos discutir, é assim mesmo, é gestor novo, eu acho que coisas andam acontecendo dentro do SAAI, algumas coisas positivas, outras negativas, mas enfim, nós precisamos fazer esse debate, e aí eu acho que Vossa Excelência foi extremamente, sei lá o termo aqui que me escapou, mas de desmarcar essa reunião que seria mais fechada e para uma reunião aberta. Boa noite, senhora presidente. Obrigado a todos. E vamos aí, dia 3, então, né? Às 18h30. Desculpa, Lídio. Vereador Helder. Bem, eu venho aqui tratar das indicações, vim falar da indicação 609, em relação à rua Ana Cardoso Machado. O problema nessa rua já é uma coisa recorrente, a vereadora Heloísa faz indicação, eu faço indicação, ela faz indicação, eu faço indicação, e as coisas não acontecem. Mas eu estive conversando aí com o secretário de governo, que interviu junto à Secretaria de Obras, eu acho que agora a coisa anda, né? Acho que agora a coisa anda, que a situação lá é crítica, não é só tapa-buraco, existe a sustentação do escadão que dá acesso ao colégio estadual, onde pessoas ali, provavelmente, se não corrigir essa falha que há dessa base de sustentação, vai ceder, vai trazer problema para o município. A 612, estou solicitando aqui o cancelamento de contrato da Acotel Serviços de Telemedicina Limitada. O porquê? O porquê essa empresa está demorando até 2 meses para poder se emitir. Tem alguns que chegam rápido, mas alguns não chegam. Demorando até 2 meses para poder emitir o laudo de um eletro. E o que acontece? As cirurgias eletivas demoraram muito para sair. Agora que elas estão acontecendo, mesmo que seja a passo de tartaruga, mas estão acontecendo, né? O paciente corre o risco de perder, Paulinho, a sua cirurgia por falta do risco cirúrgico. O risco cirúrgico precisa-se do eletro. Então, eu estou pedindo, já fiz a indicação justamente para isso, para que se tome providência diante a essa prestadora de serviço. Por favor, coloque as fotos aí. Essa é a Praça Ricardo Alves Silva, lá no bairro Silvestre. A solicitação para essa praça é que se refaça, que dê uma geral ali na parte elétrica dela, porque essa praça, ela não tem lâmpada, as lâmpadas, só existe uma lâmpada. Por favor, passa as fotos. Pode passar? Para um pouquinho aí. Isso aí se chama fotocélula. O que acontece? Os vândalos à noite, isso aí à noite ela acende as luzes naturalmente, quando tem, que só tem uma.
Os vândalos, o que estão fazendo? Chegam ali com a lanterninha de celular, com o isqueiro, riscam perto da fotocélula, ela vai e apaga a luz que já é existente ali. Aí onde acontece, onde as pessoas não têm o mínimo de segurança, famílias não podem frequentar, e pessoas fazendo uso indevido da praça, que seria ali para o lazer dos moradores do bairro. Pode passar, por favor? Pode passar? Olha, fiação exposta, pode passar? Mais fiação exposta, pode passar? Pode passar? Pode passar? Esse relógio, o que acontece? Um morador comprou um cadeado e colocou aquilo do lado que vocês estão vendo ali, não é que o cadeado está aberto, existe o cadeado e um fio e um arame de aço que ele enrolou bem enroladinho para evitar que as pessoas consigam desatá-lo com a mão. Mas ali com o alicate, facilmente, eles resolvem o problema ali e quebram tudo e desligam o disjuntor. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Assim fica a praça à noite. Assim fica a praça à noite. Mas também já está acordado, junto com a Secretaria de Governo, junto com o Luciano, tá? Que já está ciente da situação, estou encaminhando com fotos para que tome providência para poder dar um mínimo de segurança para o povo ali de Silvestre. Pode colocar as outras fotos, por favor. Bem, eu fiz a indicação da retirada de uma vaga de estacionamento de portador de necessidade especial. Entendeu, Paulinho? Que foi o seu questionamento? Passa a foto, por favor. Pode passar? Para aí. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, o veículo só pode estacionar a 5 metros da esquina. Vocês podem observar que ali se der 2,5 se der. Então, ou seja, aquela vaga de portador, ela está irregular nesse local. Então, ela não pode ficar nesse local. Ela não pode. E tem outra, já existe uma vaga de portador de necessidade especial um pouco à frente. Isso aí, só um minutinho, só para poder encerrar, senhor presidente. Isso aí, porque tem pessoas igual na rodoviária, tem um portador que usa a vaga de portador de necessidade especial, que chega ali, larga o carro o dia inteiro e viaja, vai trabalhar em outra cidade. À noite chega e pega o carro. Não que eu não quero que eles tenham direito, só que essa vaga, ela está irregular, por isso eu peço a retirada dessa pintura no chão, tá? E da placa que ali se encontra. Vereador João de Josino. São duas. Parabenizar o Cheirinho, né, para ter trazido esse problema lá do Silvestre, Praça Ricardo Alves. Aqui eles custa atender, né? Aí vai outro vereador e acaba fazendo indicação em cima que a gente já fez. Nada contra, viu, vereador? Nada contra. Estou te dando os parabéns. Deve ter mais ou menos, eu quero até pedir à secretária para puxar para mim, deve ter mais ou menos 8 meses ou mais. Promessa eu tive demais, mas até hoje nada foi resolvido. Eu ia falar de outra indicação também, o Helder, que você falou da Machado, como é que chama lá? Cabo... Da rua, você falou lá Capitão... Ana Cardoso. Ana Cardoso Machado. Que era assim, com os outros. A gente, às vezes, critica, mas também tem que agradecer. Essa foi até rápida, né? Tem um cidadão que mora lá naquela rua, e estava acontecendo muito, Luciano, é uma rua sem saída, e ela é muito a pique, o pessoal estava vindo de carro e para voltar. Tinha que arrumar guincho para tirar o carro de lá. Então, é só agradecer o Montanha, assim, que eu falei com ele, parece também que o prefeito fez uma reunião com eles, né? E ele veio e me deu atenção, pedi para colocar essa placa lá, nem cheguei a fazer indicação, e foi colocado, tá? Só agradecendo, mas essa de Silvestre aí eu já fiz pedido há muitos anos. Obrigado. Para uso da tribuna, vereadora Heloísa.
Por favor, colocar as fotos. Essa indicação é da rua João Ludigério de Miranda, bairro Laranjal. Aí estou pedindo, o órgão competente, né, o pedido de asfalto e capina dessa rua, sendo que tem uma escola infantil nesse bairro. Próxima é a rua José Gui Costa, bairro Estrela. Aí pedido de um contêiner e de asfalto e capina. A rua Santos do Monte, bairro Laranjal. Aí à frente da igreja, que tem a parte da frente da igreja, e antes deste muro da igreja, e no final do muro, aí tem um pedaço aproximadamente de 500 metros, eu calculei desse jeito, agora não tenho certeza, né? Que está precisando ou asfalto ou calçamento. A próxima indicação. Mas já passou, já. São essas mesmo, tá? Obrigado e boa noite. Para uso da tribuna, vereadora Maura Fontinelli. Tá no jeito aí, Mônica? Mônica, do meu. A minha indicação que eu estou querendo é lá na Santa Rita, perto do grupo Edmundo Lins, tem moradores que estão tratando de pombos na rua. Aí a gente passa lá às 6h30 da manhã, os pombos estão tudo no... Aí, olha aí a foto. Aí no como chama estranho aí, gente? No telhado e no chão se alimentando. Lá põe uma vasilhinha com canjiquinha, com milho, aquele negócio todo, e os pombos ficam alimentando aí, e o morador que estão colocando. E eu já passei lá, já pedi, e continua pondo. E lá do lado, lá tem escola de Edmundo Lins, e pombo transmite doença. Eu queria que o órgão competente, ou se é a saúde, se é a vigilância sanitária, conversasse para não deixar colocar mais lá na Santa Rita. Obrigado. A minha indicação, a minha proposição, na verdade, é um pedido de assinatura ao senhor Fábio Eládio, que é diretor regional dos Correios no estado de Minas Gerais. Foi até uma conversa de uma própria discussão que o vereador Marcos Nunes trouxe para essa casa, e eu também participei bastante dessa conversa junto com eles. Os Correios da UFV funcionam há 60 anos. E nesses 60 anos, ele funciona no mesmo local. Só que agora chegou um momento em que esse local, ele está passando, ele foi agora sinalizado como risco da permanência dos Correios no local. A UFV disponibilizou um espaço naquela área ali do Itaú, mas um espaço que, por enquanto, está na Justiça. Então, isso não garante a questão da continuidade dos Correios, da mudança dos Correios para aquele local. Bom, o gerente dos Correios da UFV, ele recebeu, então, uma notificação dos Correios de Minas, determinando que as atividades do Correio se encerrem a partir de 1º de dezembro. Isso é, se o Correio da UFV tiver as suas atividades encerradas em 1º de dezembro, os funcionários que ali estão serão alocados em outras cidades. E todo o trabalho que é feito na UFV desce para a agência local. Sabendo-se que hoje o atendimento deles na UFV é de 20 mil atendimentos por mês.
Então, essa é uma situação que, se os Correios da UFV fechar, nós vamos ter um acúmulo aqui na cidade. Então, a representação, a meta dos Correios em Minas, a meta dos Correios é, em Minas Gerais, fechar 150 agências do Correio. Então, quando ela encontra a situação do Correio, da UFV, sem local para eles irem, já resolve um problema do Correio. Porque aí ele só tem mais 149 para fechar, porque aquela ali já está fadada a isso. Então, como representante da Câmara Municipal, como presidente da Câmara, e pedindo aos vereadores que assinem, essa Casa Legislativa vem fazer um pedido para que aquela agência não tenha as suas atividades encerradas no dia 1º de dezembro, e que ela possa ser transferida para a cidade. Eles já conseguiram um outro local, que é próximo, nas proximidades da UFV, para fazer a mudança da agência, e Viçosa passaria, então, ter 3 agências, a UFV ficaria sem agência, mas nós não teríamos um acúmulo de atividades nas nossas agências daqui, porque seria aumentar o volume em 20 mil serviços por mês, sem aumentar nenhum funcionário. Depois, se a UFV conseguir realocar um espaço para os Correios, no caso, voltaria para a UFV. Mas para entender que se o Correio fechar, como foi assinado, e encerrar suas atividades dia 1º de dezembro na UFV, não tem como reabrir. Então, o trabalho que nós estamos tentando fazer, e essa foi uma ação, inclusive, né, que o vereador Marcos Nunes trouxe para essa casa, é pedindo aos Correios que, ao invés de fechar o da UFV, transfira para Gomes Barbosa. E nós ficaremos com 3 agências, acreditando que, no momento que a UFV tiver um outro local, eles voltariam ou não para a UFV. Mas que a gente não perca, né? Viçosa já vive com perdas de várias situações, né? De Receita Federal e de uma série de coisas. Então, eu acho que é importante que a gente continue trabalhando para que a gente mantenha o que se tem aqui. Então, o pedido vai no sentido da autorização para que esse Correio possa sair do campus da UFV e vir para Gomes Barbosa, ao invés de ter as suas atividades encerradas. Obrigada. Não, só fechando, 1 minuto só, o outro requerimento pede o encerramento, a atividade de encerramento do Parlamento Jovem em Viçosa, com a certificação e tudo. Está em votação as proposições avulsas. Você ainda quer discutir? Vereador Geraldinho, mais alguém? Boa noite a todos novamente. Hoje entrou em discussão na Câmara Municipal, para quem não conhece, esse é o orçamento de 2015, que entrou o orçamento que é previsto para 2016. Esse que nos assiste em casa é o orçamento de 2015. Nele mostra, vereadores e vereadoras, toda a ação que o Poder Executivo define através do exercício do Poder Legislativo, para que o prefeito possa exercer a sua função à comunidade. Uma delas, na indicação que faço, número 608, é a iluminação pública. É o benefício, através dos vereadores mostraram aqui, que o prefeito municipal dá segurança pública à comunidade. Reverter toda aquela contribuição que você dá em toda a conta de luz que você paga, o custeio da iluminação pública, para reverter a ação em segurança. Bem, o quadro mostra que, em 2015, o município deveria ter feito a aplicação de rede elétrica
um valor de R$ 250 mil. E a manutenção, Helder, que fez uma indicação aqui hoje, a manutenção da iluminação pública, R$ 1.700.000. Bem, dentro da indicação, eu pedi tudo. Valor arrecadado por toda a contribuição que você, cidadão, contribui mensalmente com a iluminação pública. Se houver o valor aferido com a aplicação desse recurso em conta bancária do período de janeiro a outubro do ano presente. Detalhamento dos gastos, se houver, né, em 2015, que utilizar como fonte de recurso custeio para a iluminação pública, discriminando as atividades, as dotações e o valor gasto. Bem, nada mais é que a aplicação do Poder Legislativo e fazendo a cobrança dentro do orçamento de 2015. Espero que o prefeito seja solícito, rápido, que estamos em novembro, o tempo está acabando, espero que a aplicação desse recurso seja feita ainda esse ano. Obrigado, boa noite. Em votação, as proposições avulsas. Vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Proposições avulsas aprovadas. Senhor secretário, vereador Helder Evangelista, vamos dar então início aos projetos em votação, em leitura para votação. Projeto de lei número 085 de 2015, em primeira votação por maioria absoluta, dos vereadores Marcos Nunes Coelho e Sávio José do Carmo Silva. Dispõe sobre a política municipal de promoção de igualdade racial. Cria o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e dá outras providências. Em discussão. Muito obrigado, senhora presidente. É uma discussão e também uma justificativa. Esse final de semana, a gente esteve em Espera Feliz, quinta, sexta, sábado e domingo, participando do 10º FOPIR, o Fórum pela Promoção da Igualdade Racial. Esse é um evento que se iniciou em 2004, ainda no mandato do ex-deputado federal César Medeiros, e a turma que estava dentro do mandato continuou com essa ação. E foi um momento, vereador Sávio, né, eu já disse a Vossa Excelência que foi uma pena Vossa Excelência não estar presente, de muita discussão sobre a questão do negro na sociedade brasileira, sobre a questão da necessidade de nós criarmos políticas para a inclusão dessa etnia na sociedade. Então, nós não podemos esquecer a história, né, que os nossos irmãos africanos que aqui chegaram, trazidos da África à força, construíram a riqueza desse país e, como se disse no encontro, né, palavra de um negro, o pior dia para um negro foi o 14 de maio de 1888, é isso? Ao invés do 13, porque a princesa assinou a lei no dia 13, mas quando foi no dia 14, eles não sabiam para onde ir, não sabiam o que fazer, não tinha para onde se deslocar, não tinha nenhuma referência. E isso, né, vereador Edenilson, depois desses anos todos de abolição, se você vê na sociedade brasileira, a gente vai ver onde hoje está o negro, onde hoje se insere essa etnia. Então, é nas camadas mais vulneráveis da sociedade. E isso não é à toa. Então, a gente pede, né, eu e o vereador Sávio, o apoio de Vossa Excelência, para que a gente crie, né, esse projeto é de nossa autoria, mas também existe um outro grupo que discute essa questão da negritude, a aprovação dessa política municipal de promoção da igualdade racial. Lógico que a nossa vertente é mais dessa etnia, mas a gente está preocupado com as outras etnias também, com os indígenas e etc., comunidades que a gente não tem muitas aqui, tem alguns remanescentes, mas principalmente a comunidade negra. Então, assim, eu espero, né, que o município de Viçosa, a partir desse pontapé inicial, da criação desse conselho, da possível criação, da criação de um fundo, mas com a possível colocação de recursos nesse fundo, quem sabe no futuro ter algum departamento, alguma
secretaria que cuide realmente dessa população. Existe um princípio, pessoal, né, que a gente discute isso muito lá na doutrina social da igreja, no ensino social da igreja, que é o princípio da equidade. Apesar de ser discutido lá, esse princípio ele está comum na sociedade. Há uma necessidade, Geraldinho de Nova Viçosa, da gente tratar desigualmente os desiguais para que um dia a gente atinja a igualdade. Então, dizer que o Brasil é igual para todos e que as pessoas estão nessa situação porque simplesmente elas não correram atrás, não trabalharam, não fizeram, não aconteceram, não é bem verdade. Existe uma história, a história não é bonita, é uma história triste, é uma história de muita luta, é uma história de muita perseguição, é uma história de muita resistência desse povo que trouxe, né, também para nós todo um legado cultural, toda uma maneira de ser, toda uma ginga, toda uma contribuição na religião, toda uma contribuição na nossa culinária, na nossa, enfim, na cultura brasileira, né? Não dá nem para a gente falar tudo aqui, eu acho que tem gente que sabe falar melhor do que eu ainda. Então eu peço, por favor, pois não, sabe? Obrigado, vereador, pela parte. Sim. Só para complementar a Vossa Excelência, obrigado, que fez a defesa brilhante do projeto, meu líder de bancada, mas realmente esse último ponto que Vossa Excelência tocou, ele é muito caro a nós. Infelizmente, existe gente no Brasil que nega o racismo, que fala que isso não existe mais, que todos nós somos tratados em igualdade de condição, quando nós sabemos que isso não é verdade. O que aconteceu recentemente com agentes famosos, com jogadores de futebol, o jogador Michel Bastos, do São Paulo, a jornalista Maju, da Rede Globo, e agora, mais recente, semana passada, com a atriz Thaís Araújo, que foram vítimas de racismo, isso acontece com os negros todo dia. Infelizmente, ganha projeção só quando é com famoso, é quando é global, é quando é jogador de futebol. Mas é só você andar em qualquer periferia dessa cidade para você ver o tratamento desigual que nós, negros, recebemos. E nós acreditamos, somos de uma linha que a gente só resolve isso com política pública. Então, a nossa resposta para o racismo no Brasil, além de ser uma resposta legal, porque racismo é crime, é uma resposta de construção e reafirmação de identidade negra, de construção de políticas públicas, com base na participação, por isso, do Conselho Municipal. Então, só para agradecer a Vossa Excelência a coautoria do projeto, reconhecer aqui que isso já foi uma iniciativa de Vossa Excelência no primeiro mandato do senhor e que agora nós vamos conseguir caminhar, dar mais esse passo na luta pela igualdade racial aqui no nosso município. Muito obrigado. Obrigado, Sávio. A gente tem a esperança de que esse seja um pontapé inicial para que a gente corrija injustiças que, infelizmente, a sociedade brasileira fez e faz à população negra. Obrigado, boa noite. Projeto em discussão. Pois não, vereador. Obrigado, senhora presidente. Na verdade, eu ia até pedir uma parte ao nobre colega vereador Marcos Nunes, mas em função exatamente da bela fala que o senhor estava fazendo a respeito do projeto, depois complementada pelo colega de bancada, vereador Sávio José, parabenizo os senhores pelo projeto. E aí quero dizer que a nossa população, vereador Sávio José, a maioria, população negra, né, é a maioria, mas é tratada, né, com políticas de minoria. E eu entendo que esse projeto ele vem exatamente dar uma oportunidade maior da discussão da causa dentro da Câmara Municipal e também na própria cidade como um todo. E a gente abre realmente o leque de discussões e eu acredito que dentro desse conselho vai sair inúmeras políticas públicas que vai permitir que a gente avance, né, em várias questões, dando realmente o pé de igualdade, né, entre todo o nosso povo, independentemente de cor de pele, né, que eles possam realmente ter a oportunidade de maneira igualitária. Então, parabenizo os senhores, eu acho que o projeto ele vem realmente complementar e acrescentar muito ao nosso município. E aproveito ainda para poder dizer o quanto é importante a gente ter conselhos atuantes em Viçosa, né? A gente monta com todo trabalho, todo cuidado, o conselho, junto com os colegas dessa Casa Legislativa, e a gente quer ver o conselho ele trabalhando, né? E aí eu reforço aqui a necessidade de termos, né, o acompanhamento maior, né, por parte de nós,
vereadores em relação aos conselhos, para que a gente faça realmente com que os conselhos eles tenham essa força de planejar a política pública e, inclusive, auxiliar nós aqui da Casa Legislativa, com o nosso trabalho legislativo e até mesmo com propostas junto ao Executivo. Obrigado. Vereador Paulinho Brasília. Me sinto extremamente contemplado com todas as falas, Marcos Nunes, Sávio, professor Edelmino, e aí eu vivo essa realidade, nós vivemos essa realidade, né? Não importa você ter a sua posição social, você ser o mais, que eu vou te falar, o mais bem-sucedido ao mais não bem-sucedido, nós sofremos diariamente esse tipo de situação. Conto uma rapidamente. Uma vez passando ali pela Vila Gianete, eu ia e vi uma senhora, ela simplesmente abraçou a bolsa quando me viu. Então, quer dizer, isso é velado, né? Uma outra rápida. Comprei o meu primeiro carro zero na minha vida em 1995, aqui em Viçosa, um Palio azul, morava na Mundial, e aí, no dia das mães, fui lavar meu carro no pátio da Mundial, chega um cara com um Passat velho e chega para mim, você estava sozinho, lavando meu carro, ô, negão, quanto é que você cobra para lavar o carro? Você entendeu? Então, é um tipo de... né, é um tipo de coisa velada. Então, parabenizo o Marcos Nunes, discriminação. Me sinto extremamente contemplado, gostaria de participar de todos os eventos que, porventura, acontecer, né? E parabéns, Marcos. Projeto em discussão, em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de lei número 085/2015, aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 079 de 2015, em segunda votação, por maioria simples, do vereador Paulo Roberto Cabral. Altera a lei número 2484 de 2015, que dispõe sobre a reserva de vagas para idosos nos estacionamentos públicos e privados do município de Viçosa e da outras providências. Projeto em discussão. O vereador Helder Evangelista, na semana passada, pediu vistas do projeto para que o pessoal do DETRA, Departamento de Trânsito, pudesse fazer uma última análise para que pudesse ficar de acordo com a legislação. Aprovaram e eu peço a aprovação de Vossas Excelências. Na verdade, o pedido de vistas foi feito na semana passada e eu, em contato com algumas das pessoas que me solicitaram, que fizesse pedido de vista para fazer uma análise melhor do projeto, porque eles estavam em dúvida em relação ao período de permanência do idoso no uso do estacionamento, né? E o segundo ponto foi em relação a colocar as vagas mais distribuídas. Elas ficaram muito aglomeradas. Já estava na emenda. Mas isso já estava... Ela já vereador, está. isso Não, está na minha emenda. Então, mas só que eles ainda não tinham entendido, que já havia essa emenda, né, para que fizesse aí para poder separar as vagas. E eu. Obrigado. Projeto em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de lei número 079/2015, aprovado em segunda votação. Excelência, dispensa da terceira votação. Vereador Alexandre Valente, presidente da Comissão de Justiça e Redação, pede dispensa da terceira votação. Em discussão, em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Dispensa da terceira votação do projeto 079/2015, aprovado. O projeto segue para correções da Secretaria. Projeto de resolução número 019 de 2015, em única votação por maioria absoluta, da mesa diretora. Altera a resolução número 015 de 2009. Na verdade, esse projeto de resolução, ele só vem regulamentar a questão
das diárias de cursos de servidores da casa. Então, a discussão é mais nesse sentido. Em discussão, em votação, vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de resolução projeto de resolução 019/2015, aprovado em única votação. Nós ainda temos como vereadores para uso da tribuna vereador Idelmino, vereador Paulinho Brasília, vereador Marcos Nunes. Mais algum outro vereador inscrito para reinscrição? Porque nós temos reuniões extraordinárias. Muito obrigado, senhora presidente. Bem, nobres colegas, eu trago aqui 2 assuntos para ser tratado nessa segunda ocupação de tribuna. O primeiro, na verdade, ele tem relação com o assunto que eu trouxe aqui no primeiro expediente. Eu fiz uma relação entre aquilo que está sendo proposto na LOA com o Plano Municipal Decenal de Educação. Eu apontei aqui para os senhores que as ações do Plano Municipal de Educação direcionadas para o primeiro ano de vigência do plano, eu não observei ações orçamentárias na LOA para cumprimento daquilo que está planejado lá no primeiro ano de vigência do Plano Municipal Decenal de Educação. Bem, o segundo ponto dentro desse mesmo assunto que eu quero colocar é o seguinte, e aí eu gostaria aqui que os vereadores que representam o Executivo, eles se posicionassem a respeito, né, principalmente o vereador Paulinho Brasília, que aqui representa o Executivo, em relação à vinda do plano de carreira do servidor para essa casa. Vereador Lisson Lênio, o que está acontecendo? Eu estou observando que a Casa Legislativa ela vai ficar extremamente sobrecarregada. O vereador Marcos Nunes, que tem a parte das finanças, da Comissão de Finanças nas mãos, sabe como é? Olha, plano de cargos e salários do município, enorme, vai merecer uma discussão gigantesca. A reforma administrativa do SAI, que foi uma indicação aqui do senhor prefeito, que viria para essa casa esse ano, né? Eu estou observando que vai realmente ficar um volume muito grande de ações em termos de observação de lei para essa Casa Legislativa num intervalo de tempo muito pequeno. Então, estou vendo que a coisa realmente vai ficar muito apertada. E aí, vereador Paulinho Brasília, o que eu estou observando é o seguinte, quando pega-se a LOA e tenta identificar dentro dela alguma vinculação ali orçamentária para o cumprimento de várias coisas que estão lá dentro do plano de carreira do servidor, eu, sinceramente, eu não estou conseguindo observar. O que eu estou entendendo é o seguinte, né, que existe uma intenção por parte do Executivo de não mandar esse plano de carreira esse ano para essa casa. Porque se não tem lá dentro da peça orçamentária, as indicações orçamentárias para as ações, né, que vão assegurar o plano de cargos e salários do município, eu não estou entendendo, essa conta ela não fecha para mim. Vereador Marcos Nunes, por exemplo, né, lá dentro da educação, eu sei muito bem que vai ter a criação de cargos dentro da educação. E eu procurei na peça orçamentária, dentro da educação e em outras pastas mais, se tinha alguma indicação financeira para cumprimento, por exemplo, da criação daqueles cargos. Então, eu gostaria que colocasse aqui abertamente para a gente, colocasse também abertamente para o servidor, se realmente tem o interesse, né, de mandar para essa casa o plano de carreira do servidor. Porque, para mim, o vereador Marcos Nunes, não tem problema nenhum o Executivo virar e falar assim, olha, a gente não vai conseguir cumprir aquilo que a gente tinha planejado inicialmente, né? A gente está vendo que não vai ter condição para isso. Bem, a gente vai entender e a gente vai dialogar com os nossos funcionários municipais, né,
Agora, o que não pode acontecer é a gente ficar no discurso. O plano de carreira está vindo, ele vai chegar para ser aprovado. Olha, está vindo semana que vem, não, vai ser na outra. E isso não acontecer, porque aí cria uma expectativa em nós, vereadores, exatamente em relação ao tempo que nós temos para fechar o ano legislativo, cria uma expectativa muito grande para com os servidores, né, tanto, né, os servidores de forma geral, mas inclusive, né, o pessoal da educação, né, que está sempre aqui acompanhando os trabalhos dessa casa, para chegar depois e falar assim, olha, infelizmente, não tivemos como. E aí eu fico muito preocupado, vereador Geraldinho da Violeira, com o seguinte, né, se a gente não aprova o plano de carreira esse ano, né, e eu entendo que é questão orçamentária, mesmo que a gente aprove ele no início do ano que vem, ele só vai poder realmente entrar em vigência lá em 2017. Né? Então, vereador Paulinho Brasília, eu gostaria muito, né, que o senhor abertamente colocasse aqui para a gente, né, qual é a real pretensão do Executivo. A gente vai receber a notícia, a gente vai tentar, dentro do possível, vereador Marcos Nunes, até auxiliar. Agora, não pode criar essa falsa expectativa de que vai vir, e acaba não vindo. Né? Então, gostaria desse esclarecimento por parte do senhor e também os demais vereadores da base do prefeito nessa casa. Muito obrigado, boa noite a todos. Senhora presidente, se tiver tempo ainda, eu gostaria de uma reinscrição. Vereador Paulinho Brasília. Boa noite mais uma vez. Muito contento a fala do professor Edelmino. Professor, hoje o bom do meu trabalho fora da Câmara como radialista é que eu posso entrevistar várias pessoas, tal. E hoje eu fiz uma entrevista com o advogado do Sinfup, o doutor Marcos Magalhães, que fez uma reunião com nós hoje. Eu não estive presente, foi às 13h, eu estava na rádio, e está marcada para o dia 12, agora, uma reunião no Sinfup, juntamente a Secretaria de Governo vai mandar o livro 3, para que os servidores discutam, né, sobre o plano de cargo e salário, ver como é que está esse plano, modifique o que tem que modificar, aí sim, esse plano vem para a Câmara na próxima semana. Então, essa reunião está marcada para o dia 12 agora, tá certo? Dia 12 é que dia? Sexta-feira? Quinta-feira. Então, quinta-feira, e aí sim, o plano vem aqui para a Câmara, depois que os servidores analisarem e darem as suas opiniões. Pois não, vereador? Paulinho, bem lembrado, vai ter essa reunião com o Sinfup, né, e o secretário de Governo, e na sexta-feira vai ter uma reunião vai ter uma assembleia com todos os servidores. Isso. Viu? O que for discutido na quinta, eles vão passar para o servidor na sexta. Muito obrigado. Obrigado também. Bem, eu gostaria aqui, respondendo agora ao vereador João de Josino, grande amigo. João de Josino, não sou Deus, jamais serei, mas eu tenho um programa popular, assim como vários programas nesse Brasil, onde a população tem voz. A população ela mostra o que está acontecendo naquele momento. E eu tenho o meu motolink, o meu repórter, que vai até lá e traz os problemas para que a gente exponha à prefeitura o que está acontecendo. Então, esse é o meu papel, não faço papel de Deus, jamais farei isso. Eu não resolvo o problema, eu mostro apenas o problema que está acontecendo na comunidade. E aí eu faço isso com muita propriedade, porque eu sou o líder do governo e, em tese, eu não penso assim, né? Eu, como líder do governo, tendo um programa de rádio, em tese, eu deveria esconder da população os problemas da prefeitura, mas eu não faço isso, porque daquela porta para fora, eu sou o radialista, daqui eu sou o vereador. Aqui eu tenho que defender o prefeito, lá fora não. Lá fora eu tenho que mostrar o que está acontecendo. E isso é bom. Essa relação que eu tenho com o Ângelo e o Piovesan, que estão aqui, quando fui convidado para ser líder, eu falei, eu serei líder, mas eu não vou esconder absolutamente nada. Eu não sou Deus, mas eu consigo mostrar à população o que está acontecendo. Boa noite. Vereador Marcos Nunes.
Obrigado de novo, senhora presidente. Eu quero trazer um tema aqui agora e não sei se alguém pode me responder, mas trazer a preocupação nessa casa e, quiçá, fazer algumas reuniões aí para a gente poder tentar também entender essa situação. Que é o tema que a gente sempre discute, o orçamento está aqui, e toda a época, depois que o orçamento chega nessa casa, foi lido aqui, né, mais cedo, a gente tem a questão das discussões das subvenções municipais, né, das entidades que são subvencionadas. E aí eu quero trazer esse tema, porque parece que há um princípio de modificação, eu ainda não entendi essas modificações, ando preocupado com isso e gostaria de entender um pouco mais do Executivo qual a modificação que se pretende fazer para o ano que vem. Primeiramente, eu quero parabenizar o altruísmo de tantos viçosenses que contribuem com esse Estado, com essa Prefeitura, no serviço que era obrigação dela, mas que a população entende que ela não dá conta, então ela vai lá ajudar. Então, aqui eu quero, inclusive, eu acho que dá até para a gente fazer aqui memória da Luzia, da Luzia Borges, e meus cumprimentos ao Frank, e toda a sua família, pelo passamento dessa pessoa, que é um desses altruístas que eu estou falando aqui, que tanto lutou por uma melhoria na nossa cidade. E aí, desde que eu estou nessa casa, e que quando chega essa questão da discussão das subvenções, isso gera um problema. Isso gera um problema entre o Conselho de Assistência Social, entre a assistência e nós, vereadores. Há uma certa confusão aí que a gente tem tentado, inclusive, melhorar o diálogo ao longo desses anos. E nós precisamos fazer uma tipificação dos serviços que as entidades fazem, Se eu vou tratar da assistência social, nós sabemos que tem o NOB-SUAS, a norma operacional básica do Sistema Único de Assistência Social, que vai dizer qual é o tipo de serviço social que eu devo prestar. Eu, particularmente, acho que aquela entidade, no seu altruísmo, naquilo que quer fazer, na ajuda que quer dar ao poder público, eu acho que ela poderia, em função de uma parceria com o executivo dizer, não, minha filha, olha, eu preciso que você faça esse serviço. Você tem o altruísmo, você tem a sua tecnologia de fazer isso que é diferente da nossa, e eu te financio em X. Porque uma coisa é atender uma criança até o meio-dia, outra coisa é atender o dia inteiro, outra coisa é só dar alimentação, outra coisa é só levar para fazer uma atividade, e as diversas entidades que nós temos no município, elas têm feito isso. E aí, eu estou preocupado porque, por exemplo, a SEIS, os centros de ensino infantil, que tem vários aqui no município, já passaram por um trauma recente de ter que migrar da assistência social para a educação. Uma situação difícil, discussão daqui, entendimento dali. Hoje vive um trauma de várias delas atendem crianças de 4 anos, por exemplo, e que o ano que vem tem que ser assumidos pelo Executivo. E há toda uma dificuldade. E o que a gente tem ouvido falar é que a Prefeitura, ao invés de subvencionar, ela vai fazer um chamamento público. E aí eu não estou entendendo direito como é que isso vai acontecer. Acho até que a ideia pode ser boa, não estou aqui criticando, muito pelo contrário. Acho que o seu Executivo está mexendo nisso, querendo tipificar. Já houve um avanço, gente? Porque antes era tudo misturado na assistência. Hoje, entidades de esporte estão no esporte, de saúde está no saúde, na educação está na educação, assistência social está na assistência social. Acho que isso melhorou muito. Mas eu estou aqui com essa preocupação e eu vejo que as entidades têm essa preocupação. Há entidades da área de saúde que a saúde simplesmente não pagou a subvenção do ano de 2015, e nós estamos em novembro. E não foi feito o pagamento da subvenção. Então, como é que é isso? Como é que fica, então, para a semana? A entidade prestou serviço, Vossa Excelência sabe o que é, arrecadar recursos e fazer o serviço, Denilson? Ao longo do ano, a coisa não é fácil. Aliás, muitos de nós aqui sabem. Então, eu queria entender, viu, vereadores, porque como vai ser esse chamamento público? Então, eu fico imaginando, uma creche ou uma entidade que faz assistência social lá em Nova Viçosa. Porque, desculpa, gente, eu entendo que o chamamento público é uma espécie de um edital. Então, a Prefeitura vai fazer um edital dizendo o que ela vai financiar e qual vai ser a contrapartida dela e como que a entidade vai fazer para poder acessar esse recurso. Vai ser uma espécie de processo de licitação ou vai ser uma parceria? Então, eu vim aqui, estou dizendo isso tudo, para dizer que eu, Marcos Nunes, estou com dúvida. Eu não sei como fazer isso. Rapidamente, eu conversei ontem com a secretária Lúcia Duque, mas foi muito rápido, e eu estou querendo entender isso. Então, por favor, se alguém sabe mais do que eu, se alguém da Prefeitura que está me ouvindo sabe mais, eu gostaria de saber, gostaria de entender
porque essas entidades também vêm até a gente. Eu também trabalhei na entidade de assistência social antes de estar aqui, e nós gostaríamos de dar, digamos assim, o suporte adequado e suficiente para que essas entidades continuem prestando o serviço que elas já prestam no nosso município. Posso, senhora presidente, dar uma parte? Pois não. Bem rápido, Marcos. Também o Edenilson pode contribuir, o vereador Carlitos. Existe uma comissão já nomeada pelo prefeito, e os representantes da Câmara são os vereadores indicados, que eu disse. Sim. E a gente está debruçado com esse assunto. E a Ruth também, tem outros funcionários da prefeitura, tem o Wagner a também. Ruth do Conselho de Assistência Social. O Conselho está muito embasado e definido parâmetros para aquelas associações, creches, que tem um número suficiente, que não tenha política envolvida, está sendo muito bem desenvolvido, debatido por essa casa. No futuro próximo, depois que tiver todos os relatos, o trabalho definido, a gente vai apresentar para o senhor. Eu agradeço, nobre colega. E esse trabalho, ele dá tempo de encerrar esse ano, para a gente saber quanto que vai subvencionar, quanto que vai estar no orçamento? Vossa Excelência sabe me dizer ou não? Como é que está o andamento dos trabalhos em relação a isso? O orçamento pode se manter o mesmo que existe hoje, porque o orçamento é uma perspectiva de valor, sabendo que a creche definida com 10 alunos vai ser diferenciada daquela que tem 100. Certo. Não, com certeza. Certo. Ok, então a gente aguarda. Vereador Edenilson, por favor. Não, e por enquanto ainda nós estamos na parte de uma reorganização ou uma organização. Muitas creches, por exemplo, a Secretaria de Educação está pegando o que você falou e está acontecendo agora. Né? Sim, essa reorganização, essa transferência para a Secretaria de Educação, que os recursos são os mesmos, vão ser transferidos junto com o recurso. Vai sair de uma secretaria e passar para outra, mas o recurso vai ser colocado. Mas isso vai ser colocado para todos os vereadores, tudo muito bem explicado. A gente está ainda em estudos de organização dessas subvenções. Né? Nós estamos aí com a Secretaria de Ação Social, mas depois teremos a questão dos esportes. Cada secretaria vai estar apresentando para a nossa comissão e ali adequando aí para as novas subvenções aí, que, como o vereador mesmo colocou, que são as mesmas, mas porém de uma maneira mais organizada. Eu agradeço, vereadores Edenilson e Geraldinho Violeira. Então, assim, a hora não permite o debate, né, senhora presidente? Então, num outro momento, eu converso com Vossa Excelência particular e aí, realmente, eu tenho dúvida e gostaria de saber algumas coisas. Obrigado e boa noite. Para o uso da tribuna, vereador Edelmino. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, desculpe até a insistência e ocupação da tribuna nessa noite. Eu trago aqui como último assunto, nobres colegas, o fato de termos um recurso parado no Fundo para a Infância e Adolescência. O vereador Marcos Nunes, que falava agora há pouco a respeito das instituições que prestam, né, o serviço filantrópico do nosso município e que recebe subvenções. Bem, eu acho que os nobres colegas conhecem a destinação por renúncia fiscal, né, que qualquer pessoa pode fazer para as entidades, né, ligadas à política social, enfim, que prestam algum serviço de relevância para o município. E aí nós temos lá parado as doações que foram feitas até 31 de dezembro de 2014. Então, o ano todo esse recurso está lá, nesse fundo, só que esse recurso ele não foi ainda distribuído para as instituições que receberam a sinalização por parte do contribuinte, né, da renúncia fiscal. E aí, vereador Geraldinho Violeiro, o que acontece? Esse recurso ele tem que ser gasto com prestação de conta até o dia 31 de dezembro de 2015. Né, funciona da seguinte maneira, né, à medida que acontece a renúncia fiscal, esse dinheiro ele vai para o Fundo para a Infância e Adolescência. O Executivo, juntamente com o CMDCA, ele informa a instituição quanto de renúncia fiscal foi destinada para ele. E, a partir daí, a instituição elabora um projeto mostrando de que maneira vai gastar aquele recurso, né, qual que é o objeto, o fim, né, para aquele recurso e de que maneira vai ser
vai acontecer a ação passo a passo para que aquele objetivo final ele aconteça. Então, nobres colegas, as instituições elas estão extremamente apertadas com o tempo, hoje já é 10 de novembro, elas têm, vereador Mequilo, que gastar o recurso com prestação de contas até o dia 31 de dezembro. Então, fica difícil, né, desenvolver política pública, né, com um intervalo de tempo tão pequeno. Então, eu solicito aí ao Executivo que faça realmente uma análise do que está acontecendo, por que que esse recurso, até então, ele não foi encaminhado para essas instituições, porque, o vereador Lidson, é um dinheiro que poderia, né, estar fazendo a diferença, conforme o senhor acompanha várias entidades, fazendo a diferença dentro da ação que se propõe àquela entidade. Então, peço aqui esclarecimento, peço urgência na liberação desses recursos para essas instituições, porque, na verdade, esse dinheiro ele pertence a essas instituições, porque a renúncia fiscal foi feita com destino para essas instituições. Muito obrigado, boa noite a todos. Estamos, então, o número de as pessoas reinscritas, os vereadores já fizeram uso da tribuna. Dou, então, por encerrada a 37ª reunião ordinária da Câmara e, logo de início, em pauta a reunião extraordinária de número 38º, para discussão de projeto e emenda. Vou pedir ao vereador secretário da mesa que possa ler o pedido de urgência e, ao mesmo tempo, a leitura da emenda e do projeto. Ofício número 1584 de 2015, Gabinete Prefeitura Municipal de Viçosa. Senhora Presidente, solicito de Vossa Excelência, nos termos do artigo 87, inciso 23 da Lei Orgânica do Município de Viçosa, convocar a Câmara Municipal para, em regime de urgência, apreciar o projeto de lei, cria cargos públicos de provimento em comissão e efetivo no âmbito da administração pública direta municipal e da outras providências. Informo a Vossa Excelência que a matéria discutida no referido projeto de lei trata de relevante interesse público, cuja apreciação urgente se faz necessária pelos motivos expostos em sua justificativa. Atenciosamente, Ângelo Schecker, Prefeito Municipal. O secretário que faça a leitura da emenda e do projeto. Emenda modificativa número 001 ao projeto de lei número 088 de 2015, dos vereadores Idelmino Ronivon e Sávio José. Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Parecer com emenda modificativa ao projeto de lei 088 de 2015. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, reunida para emitir parecer do mérito no projeto de lei número 088 de 2015, apresenta o seguinte parecer em forma de emenda modificativa, devendo a consolidação do texto ser realizada na fase de redação final. Primeiro, fica criado mais um cargo de provimento efetivo de nutricionista no âmbito do projeto de lei 088 de 2015. Segundo, o cargo de diretor nutricional passa a ser de recrutamento restrito. Vereador Idelmino Ronivon da Silva e vereador Sávio José do Carmo Silva. Leitura do projeto. Projeto de lei número 088 de 2015. Cria cargos públicos de provimento em comissão e efetivo no âmbito da administração pública direta municipal e da outras providências, do senhor Prefeito Municipal. Cria cargos públicos de provimento em comissão e efetivo no âmbito da administração pública direta municipal e da outras providências.
O povo do município de Viçosa, por seus representantes legais, aprovou e eu, em seu nome, sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados no quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação os seguintes cargos públicos. Inciso 1º, 3 cargos efetivos de nutricionista e 1 cargo comissionado de diretor nutricional. Parágrafo único. Os vencimentos, as cargas horárias, as atribuições e os requisitos mínimos de habilitação são os constantes do anexo único desta lei. Artigo 2º. O município de Viçosa realizará concurso público para provimento dos cargos criados no inciso 1º do artigo anterior, ato contínuo à contratação do implemento das constituições legais pertinentes, em especial o disposto no artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Viçosa, 3 de novembro de 2015, Prefeito Municipal Ângelo Schecker. Obrigada, senhor secretário. A partir da leitura da emenda e do projeto de lei 088, dou por encerrada essa reunião extraordinária e, logo em pauta, a reunião extraordinária de número, a 39ª reunião extraordinária. Senhor secretário, por favor, leitura da emenda. Emenda modificativa número 001 ao projeto de lei número 088 de 2015, dos vereadores Idelmino Ronivon e Sávio José. Não precisa ler de novo, não, né? Emenda modificativa ao projeto de lei 088 de 2015, em discussão. Vereador Sávio José. Obrigado. Peço licença para discutir daqui mesmo. Primeiro, eu vou ser aqui muito franco, que eu não entendi o pedido de urgência desse projeto, embora não tenha o menor problema em votá-lo em urgência. Mas como vai fazer concurso público, a não ser que ele esteja muito enganado, eu acredito que vai ter concurso público esse ano ainda. Tomara que tenha. Mas não entendi por que não... Justamente não entendi por que não podia seguir os ritos normais de 3 reuniões, mas sem problema, só uma questão a ser colocada. A emenda de autoria do vereador Idelmino e minha é o seguinte, para colocar da forma mais clara possível, a Prefeitura está abrindo 4 vagas para nutricionista, através de concurso público, 3 vagas através de concurso público e 1 vaga de recrutamento amplo. Então, o que quer dizer isso? Está contratando 3 nutricionistas por concurso e 1 que é um cargo comissionado, que a pessoa tem que ser nutricionista e o prefeito pode escolher fora dos quadros da prefeitura. A emenda que nós apresentamos fala que esses 4 funcionários têm que ser efetivos. Então, os 4 têm que ser admitidos por concurso público. Dentro dos 4 funcionários, o prefeito pode escolher 1 para ocupar o cargo comissionado de diretor de nutrição, ou diretora de nutrição. Então, a questão é essa. O projeto, de forma inicial, prevê concurso público para 3 nutricionistas, mais 1 de recrutamento amplo. A emenda ela coloca que os 4 são por concurso público, e dentro dos 4, então, funcionários efetivos do município, pode-se escolher 1 para ocupar o cargo de diretor, que tem outras funções e um salário um pouco maior. O professor Idelmino vai complementar no nosso tempo. Obrigado, vereador Sávio José. Então, na verdade, nobres colegas, é para a gente ter, eu entendo, venho falando isso várias vezes aqui, outros colegas também já colocaram, para a gente sempre ter a ação aqui, né, independentemente de qual seja a área da administração municipal, ação de Estado e não ação de governo. A gente entende muito bem, né, quem vive a Secretaria de Educação, né, assim como eu e outros colegas,
A gente sabe o quanto é importante a gente ter em postos de coordenação, em postos de comando, profissionais que sejam efetivos, vereador Paulo em Brasília. Exatamente para quê? Para dar continuidade, né, àquele trabalho ano a ano. Então, o risco que se tem, às vezes, de trocar uma coordenação, né, trocar uma secretaria, que infelizmente a gente não pode mexer lá, né, é prejudicial, eu entendo assim, né, para o ritmo administrativo. Né? Então, eu peço também, reforço aqui, né, aos colegas, né, que vote favorável a essa emenda. E aí, vereador Sávio José, a interpretação que eu estou fazendo aqui da urgência em relação à aprovação do concurso, eu acredito que deva ser ainda para abrir um edital, ainda esse ano, para que o concurso aconteça o ano que vem. Porque lembrando que, né, a gente não pode abrir nenhum edital dentro dos 6 meses que antecedem a eleição. Mas a gente pode abrir o edital antes e se planejar para que aconteça o concurso público. E aí, vereador Paulo em Brasília, eu gostaria, inclusive, né, que viesse já do próprio Executivo uma indicação na peça orçamentária, né, no sentido de prever o gasto orçamentário com a realização desse concurso. Porque, conforme eu falei com o senhor, né, com os demais colegas, eu não vi na peça orçamentária nenhuma destinação nesse sentido de pensar a realização de um concurso público lá no início do ano. Obrigado. Peço o voto favorável dos colegas. Obrigado. Vereador Paulinho, Brasília. Raciocínio perfeito. Raciocínio... Marcos Nunes vai falar primeiro, Marcos? Raciocínio perfeito, né? E vamos trazer o que Vossa Excelência pediu. Mas eu vou pedir o veto, porque qual seria... a gente vem acompanhando aqui, nessa casa, nesses 3 anos, o pedido de uma nutricionista e de nutricionistas nas nossas escolas, creches, enfim. Quando o prefeito solicita que seja da forma que ele está pedindo aqui agora, é para que esse cargo de chefia ele seja assumido imediatamente. Imediatamente. Nós estamos precisando da nutricionista. Os outros 3, sim, um concurso, como o senhor fez o relato muito bem, já pedindo esse prazo, que o ano que vem é um ano de eleição, a gente não vai poder fazer o edital. Então, por que eu peço o veto, então, de Vossas Excelências? Justamente para que essa nutricionista assuma imediatamente. Imediatamente. Então, eu peço aos colegas para que vetem a indicação do vereador Idelmino, dos vereadores Idelminos e também do vereador Sávio. Vereador Marcos Nunes. Obrigado, senhora presidente. Vou pedir licença para discutir aqui também. Bom, todas as duas situações colocam coisas pertinentes. Eu vou começar com a fala do Paulinho. Eu acho perfeito, né, o pedido ou o que ele faz. Mas eu quero reforçar essa questão, sabe? Eu acho que o vereador Idelmino foi bastante breve. Então, antes disso até, senhora presidente, parabenizar o prefeito e essa gestão por estar tomando essa atitude de fazer o concurso público dessas nutricionistas. Depois, na hora do projeto, eu quero ir lá defender essa situação. Mas eu acredito o seguinte, é preciso, Paulinho, a gente tem uma preocupação, acho que é relevante o que Vossa Excelência coloca, mas eu vou votar favorável à emenda dos meus colegas aqui pelo seguinte, porque se até agora já está sendo nutricionista, eu prefiro que a gente faça o concurso para as 4 nutricionistas e que realmente o cargo depois, né, o prefeito, o futuro, ou esse que está aí, ele vai ter a opção de uma delas, né, uma dessas 4, exercer o cargo de chefia. E eu acho isso importante, Paulinho, porque essa não seria, assim, não é uma política, o que eu estou falando aqui, o que eu acho que os colegas também estão falando, não é porque é uma questão dessa gestão. Eu acho que quero deixar isso claro para vocês, por isso que eu peço que a gente vote nessa emenda, porque não é a questão dessa gestão, por isso que ele falou que não é uma política de governo, portanto, do governo Ângelo, mas uma política de Estado, do município. Então, assim, eu entendo também, aqui talvez seja repetitivo, que é um pouco estranho, caros colegas e colegas,
você ter 3 pessoas efetivas que de verdade, vamos chamar assim, eu estou pensando em futuro, viu, gente? Estou pensando amanhã, não. Que de verdade tocam a política de segurança alimentar nesse município, em relação à educação, que cuida do cardápio das escolas, que cuida da questão da alimentação escolar, e essas pessoas ficam à mercê de um estranho ao corpo técnico da instituição que as chefiará, que é exatamente essa situação que como é que fala? A autorização que nós estaríamos dando ao prefeito de fazer o recrutamento amplo. Então, embora eu entenda a colocação do nobre colega, a questão da urgência, talvez tenha até um TAC, uma exigência disso, mas eu concordo, eu não estou pensando a curto prazo. Eu estou pensando a longo prazo, e aí, a longo prazo, a gente dá, digamos assim, mais poder aos técnicos que estão fazendo a gestão. Obviamente, dar esse poder aos técnicos não significa que esses técnicos não estão submetidos a uma gestão e etc., como o prefeito Ângelo tem feito. Então, assim, eu acho que é bastante razoável, porque eu vou repetir, para encerrar, que o meu tempo está esgotando, é estranho eu ter pessoas que estão ali na casa 5 anos, 10 anos, 15 anos, tocando aquela política, mas não são elas as detentoras do poder de decisão, porque o poder de decisão fica a cargo do prefeito, que é um cargo que está lá, mas passa. Então, assim, de novo, eu estou pensando no futuro, né, não é uma questão dessa gestão, porque eu acho que o Ângelo aí está fazendo o dever de casa, parabéns mais uma vez, mas assim, aí eu quero assim, discordar do vereador Paulinho, e eu prefiro ficar com essa emenda, né, de ter os 4 cargos efetivos, e aí o prefeito teria 4 nomes para, em função da sua gestão, da dinâmica da sua gestão, pedir uma dessas 4 que chefie as demais. Obrigado. Vereador Sávio José. Senhoras e senhores, hoje, vereador João de Josino, vereadora Maura, vereadora Heloísa, vereador Helder, vereador Alexandre, vereador Lidson Lehner, vereador Geraldinho e eu estivemos no Sinfup à 13h discutindo com a direção do sindicato. E o que eles mais falaram lá, não foi isso, vereador João? Foi da valorização do funcionário efetivo e de como está o quadro da nossa administração com funcionários contratados, comissionados. Então, seguindo a mesma linha de pensamento do vereador Marcos Nunes, primeiro, de que se já ficou 144 anos sem nutricionista, não são 5 meses que vão fazer diferença. Segundo, se você tem um concurso público que qualifica o seu servidor, porque ele é seletivo, não tem sentido você ter uma pessoa de fora dessa qualificação que vai ser a responsável pelos 3 que acabaram de passar por um processo de concurso público. Imagina o vereador João, funcionário da Prefeitura Municipal de Viçosa, que fez um concurso, se esforçou, e você tem lá, João, como chefe, ganhando mais do que você, uma pessoa que foi indicada por um prefeito. Qual que é a valorização do funcionário efetivo? Qual que é o comprometimento do funcionário efetivo? Então, é por isso que a gente luta por esse reconhecimento da pessoa que sabe que vai passar a vida dela, ou boa parte da vida dela, naquele cargo, comprometida com o seu município, e que não vai ficar à mercê de vontade de agente público, que hoje é o Ângelo, ano que vem vai ser outro, depois outro e outro, a gente não sabe quem vai ser. Então, essa questão da urgência, no meu ponto de vista, não se justifica, porque ele é um ponto favorável dentre 1000 negativos, se você for comparar um servidor efetivo de um servidor contratado. Por isso que eu peço que votem a favor dessa nossa emenda. E eu acho que a conversa que nós tivemos hoje à tarde no sindicato só reforça essa questão da valorização dos servidores efetivos. Muito obrigado. Vereador Paulinho, Brasília. O bom dessa discussão é que
Desculpa, professor, por favor. Ele pediu inscrição primeiro, depois o senhor. Ok? O bom dessa discussão é que a gente pode ouvir os colegas e até mudar um pouco o pensamento em relação ao que vínhamos pensando anteriormente. Marcos Nunes fez uma dissertação interessante e o Sávio acabou de colocar uma situação que até pouco tempo atrás nós vivíamos aqui na Câmara e que a Marilange corrigiu. Num determinado departamento, tinha uma funcionária que era concursada, comandada por um que era contratado. Então, isso realmente não batia. Então, eu gostaria de fazer uma sugestão a Vossas Excelências para ver se vocês concordam. A gente aprova da forma que Vossas Excelências estão sugerindo, mas com um adendo de uma autorização, caso a Prefeitura precise de uma autorização para contratar uma pessoa, uma nutricionista de 180 dias. Aí eu gostaria de ver a avaliação de Vossas Excelências. Espera aí, só um pouquinho. Vereador Idelmino. Muito obrigado. Bem, é nesse sentido também que eu vim aqui me colocar. Primeiramente, quero reforçar a nossa emenda conjunta, minha do vereador Sávio José, né, a contratação por meio de concurso público dos 4 nutricionistas, né, podendo o prefeito depois destacar um desses para ocupar a coordenação. Mas, o vereador Sávio José, um ponto que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: desde março, nós estamos sem o profissional de nutrição dentro da educação. Né? Nós tínhamos né, a Viviane, que era da saúde e prestava o serviço lá na educação. E a Viviane que vinha fazendo os relatórios para encaminhar para o FNDE, porque esse documento ele tem que ser encaminhado exatamente para resguardar o município, no sentido de garantir o recurso proveniente do governo federal, né, que hoje está na casa de R$500 mil, se eu não me engano, para alimentação escolar. Então, nesse sentido, realmente se faz necessário, viu, vereador Marcos Nunes, a presença imediata desse nutricionista, porque desde março nós estamos sem ele, e realmente a proposta que o vereador Paulinho Brasília traz, nesse momento, né, a pedido do Executivo, realmente vem aqui, né, a fechar com aquilo que a gente vinha discutindo em relação à prioridade desse profissional lá na educação e, ao mesmo tempo, né, com base na nossa emenda, a gente garante o concurso público, né, para esses 4 cargos, né, dos nutricionistas para o município. Bem, eu posso continuar? Obrigado, senhor presidente. Bem, então, nesse sentido, eu peço aqui, reforço o pedido, então, né, de manter nossa emenda e, ao mesmo tempo, respaldar aquilo que o Executivo está propondo, que é a contratação, né, de maneira provisória, vamos colocar assim, né, 180 dias, mais 180, até que se realize o concurso público para a ocupação desses cargos efetivos. Obrigado. Pois não, vereador Alexandre Valente. Paulinho, essa contratação vai ser de 6 meses, por mais 6 meses, vai ser via processo seletivo? Sim. Vereadores, eu gostaria de me colocar antes, vereador Sávio. Na verdade, assim, eu acho que tudo que a mesa diretora, e principalmente essa presidência, precisava passar em relação a essas questões de última hora, nós já passamos na reunião da semana passada. Então, já fiz um pedido, eu quero pedir ao senhor líder do prefeito que retire o projeto, que faça dentro do projeto para a semana que vem a emenda aí sugerida, que volte para leitura e votação. Né? Porque, senão, a gente começa a fazer emendas, fazer proposta durante a reunião, e isso acaba, no momento da votação de tudo, criar o tumulto que criou na semana passada. Então, eu peço, senhor, né, que o senhor que possa ser retirado nesse momento a proposta, que a gente
termine a reunião e que na semana que vem volte. Né? Eu acho que a gente não pode cair de novo na situação da semana passada, e como de presidente da casa, eu acho que fica ruim, porque quem não está no contexto, passa-se uma ideia de desorganização e de desinformação do que está entrando na mesa. Questão de ordem? Senhores, então vamos fazer o seguinte. A gente mantém o que o Sávio e o professor Idelmino estão propondo, retiramos o projeto, acrescentamos, então, essa solicitação dos 180 mais 180 dias, mas dentro do acordo firmado aqui agora. Eu não via, mas a senhora é a presidente, a senhora decide. Eu não via problema da aprovação agora, mas a senhora quer assim, sem problema. Paulinho, desculpa, senhor presidente, eu também ia sugerir isso, que a gente aprovasse a emenda, o projeto, mas que o Executivo se comprometesse de mandar semana que vem, se tem que fazer por lei, a questão dos 180 mais 180 com a contratação por aí, e a gente aprova também em regime de urgência, para passar a régua. Obrigado. Ótimo. O doutor Randolfo está sugerindo que a gente faça a votação da emenda hoje, acabou, e fazemos a primeira votação do projeto. Semana que vem uma nova emenda e um novo projeto. Tá certo? Em discussão a emenda, eu só queria dar a minha opinião. Né? Em discussão, já que todos estão discutindo, dizer que os 20 dias que eu fiquei no lugar do prefeito Ângelo Schecker, um dos grandes problemas discutidos naquele exato momento era a situação das nutricionistas em relação ao cargo de coordenação. Elas eram, se não me engano, elas são 6 ou 8. O maior problema delas é que elas não querem ser a coordenadora da nutrição. Então, fica aqui só a minha opinião, não vou votar contra, mas que essa é uma situação que são só 4. E também que a gente pense que em alguns setores em que hoje nós encontramos alguns problemas sérios, nós encontramos também pela restrição da dança de cadeiras. Então, eu só quero colocar a minha opinião em relação a isso. Projeto emenda ao projeto, emenda aditiva, modificativa ao projeto 088/2015, em única votação. Vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Emenda modificativa ao projeto de lei 088/2015, aprovado em única votação. Projeto de lei número 088 de 2015. Autor, senhor prefeito municipal. Cria cargos públicos de provimento em comissão e efetivo no âmbito da administração pública direta municipal e da outras providências. Lembrando aos senhores que nós vamos fazer só a primeira votação. Em discussão, pois não, vereador Lidson Lênier. Me permite daqui mesmo, senhor presidente? Pois não. Na comissão de finanças ontem, fizemos vários apontamentos, e um deles, quero parabenizar o Executivo pelo valor do salário, que está sendo colocado aqui nesse projeto, o salário inicial de 30 horas, R$ 1.787,57, sendo que nós olhamos a tabela nacional, R$ 44,69 a hora o piso nacional. E aqui do município, o piso está saindo a R$ 59,58 a hora. Então, o valor é mais alto do que o piso nacional. Então, parabenizo aí o Executivo por isso. Pois não, vereador Marcos Nunes. Bom, obrigado, senhor presidente. Peço licença também para falar daqui. Eu estou ali olhando o relógio, eu sempre fico preocupado com a questão da hora. Mas, assim, eu queria dizer, senhora presidente, da relevância desse projeto. Quero repetir isso aqui.
Depois, talvez, num outro momento, já que nós temos esse acordo, a gente faça a defesa. Mas eu só quero contar uma história rápida. Em 2002, eu estava recém-chegado em Viçosa, porque eu mudei para Viçosa de novo em janeiro de 2001. Trabalhava na POV, eu ajudava lá na POV, trabalhava, na verdade, numa equipe como professor, e me foi solicitado, via Paróquia de Fátima, que participasse de uma reunião ali na Milton Bandeira, e essa reunião era para a criação uma perspectiva de criação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Foi naquele momento e naqueles dias que eu tive os meus primeiros contatos com essa história de segurança alimentar e nutricional. O Brasil realizou a sua primeira conferência de segurança alimentar e nutricional em 92, depois foi suspenso por uma política de governo daquela época, e depois, quando houve o retorno do presidente Lula ao poder, ele resolveu trabalhar de novo essa questão da segurança. Participei da Conferência Nacional de 2007, lá em Fortaleza, participei da Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional de 2010, em Salvador. Nessa época era membro do Conselho Estadual de Segurança Alimentar, e esse ano acabou de acontecer, 10 dias atrás, a primeira, segunda, terceira, a quarta edição da Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, veja bem, só rapidamente, eu sei que a hora está avançada, mas olha só, o Brasil vive hoje uma transição, né? A população brasileira vive uma transição. Primeiro, uma transição demográfica, né? Nossa nação está ficando mais velha, mais idosa, né? Então, as nossas pirâmides etárias, elas estão invertendo. E, ao mesmo tempo que a gente vive uma transição alimentar. A gente vive uma transição alimentar, ou seja, o Brasil está adquirindo hábitos alimentares, diga-se de passagem, não muito bons, e isso está interferindo na nossa segurança alimentar. Aqui não é espaço para falar da soberania alimentar e etc., mas vamos dizer da segurança em si. Então, assim, é extremamente vital. Se vossas excelências quiserem, aqui no nosso quintal, desculpe chamar assim, ali na UFV, nós estamos cheios de profissionais da nutrição que têm trabalhos científicos que mostram que, se nós cuidamos das nossas crianças nos primeiros anos, se a gente alimenta adequadamente nos primeiros anos, a gente evita uma série de doenças no futuro. Então, o que eu estou falando? Se eu cuido da segurança alimentar das nossas crianças na família e depois na escola, nós vamos ter idosos com saúde, idosos que não vão ter os problemas que os nossos idosos têm. Ô Bibi Gambá, não sei se você sabe, mas a alta percentagem de população idosa no Brasil com problema de pressão é por causa da alimentação quando é criança, isso já está provado. Então, assim, é extremamente relevante nós termos nutricionista ou profissional ou qualificado para estar fazendo a nossa política de alimentação escolar. E aí, diga-se de passagem também, já que a gente às vezes tem, aí, como é que fala, síndrome de cachorro magro ou coisa do tipo, né? Essa política do Brasil de alimentação escolar, ela é exemplar para o mundo inteiro. O Brasil viaja o mundo inteiro mostrando como se muda a questão nutricional via essa alimentação que se tem na escola. Graças a Deus, né? O Brasil saiu do mapa da fome esse ano, do mapa da fome da ONU. É uma ação que está dando efeito. Então, eu quero de novo parabenizar o Executivo, porque é a nível municipal, é lá nas nossas escolas que essas crianças estão se alimentando. E aí, sem dúvida nenhuma, né, comer ou se alimentar, né, do produto da época, da fruta da época, da verdura da época, é isso que está acontecendo e que tem chegado nas nossas escolas. Então, é de extrema relevância, porque esses profissionais, eles têm toda a condição de garantir, a nível de nossas escolas, a segurança alimentar dos nossos estudantes. Quiçá nós também, viu, na nossa família, no nosso dia a dia, a gente tem uma segurança alimentar e possa realmente nos nutrir adequadamente para que a gente mantenha a nossa saúde. Desculpa, viu, senhora presidente, abusar aqui do tempo, desculpa também os senhores vereadores, mas acho que era importante eu dar essa declaração aqui agora. Obrigado. Em votação, vereadores e vereadoras. Em discussão, vereador Geraldo Deusdedite. Cardoso. Bem, boa noite, Marcos. Também queria contar uma pequena história, Marcos, e lembrar sempre aqui a atuação da Comissão de Educação, nosso presidente, o vereador Idelmino, que debruçou sobre esse caso, buscou, questionou, brigou, e por muitas vezes, em muitos casos aqui, ele foi criticado por várias ações, né, Edenilson? Sempre o mais criticado, o mais apontado. Então, parabenizar, Edelmino, pela discussão, não somente ao Executivo, mas pela cobrança do vereador e o fortalecimento do poder legislativo, né, vereador?
Então, parabenizo, desde o primeiro dia, a discussão que vem sendo feita, mesmo a nutricionista que estava da saúde, ela estava exercendo a sua função também. Parabenizo e agradeço a ela que fez a sua função, independente do cargo exercido. Muito obrigado e boa noite a todos. Projeto em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto 088/2015, aprovado em primeira votação. Dou por encerrada a 39ª reunião extraordinária, desejando a todos uma boa noite e que Deus nos ilumine.